Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Como foi a última lição? Foi boa? Deu tudo certo? Você conseguiu mostrar ao seu querido aluno a realidade espiritual da doutrina dos dois homens e que Deus trata a humanidade através da questão da representação, né? Você conseguiu mostrar que quando nascemos, todos estamos em Adão, portanto, caídos, destituídos da glória de Deus, inequivocamente destinados ao inferno, mas que Deus, por seu amor, envia seu Filho Jesus Cristo, o último Adão, e por intermédio do último Adão, ele simplesmente consegue regenerar, restaurar toda a humanidade, né? Trazendo para a humanidade um novo representante, um novo homem que traz, por consequência, uma nova espécie de raça, um novo tipo de povo e que possibilita, graças à graça de Deus, desculpe a redundância, em razão da graça de Deus, possibilita a vida eterna. É maravilhosa a doutrina dos dois homens, né? E é maravilhoso ver como Deus nos trata, como Deus nos trata. Se Deus resolvesse nos tratar de forma individual, um a um, irmãos, nós estávamos absolutamente perdidos, completamente perdidos. Mas em Gênesis ele promete que enviaria também a semente da mulher, que é Jesus Cristo, e que ela resolveria por completo todo o problema do mundo. E, obviamente, ficou uma pergunta da aula passada: em que homem nós estamos? Nós ainda estamos presos a Adão ou a gente já está em Cristo, nosso segundo representante, né? O último Adão, aquele que nos leva à vida eterna. Eu espero que todos estejamos em Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Agora, a graça de Deus é uma das doutrinas mais lindas que temos dentro da palavra de Deus e ela se subdivide em várias doutrinas. Começamos então tratando sobre a realidade do pecado e a realidade das suas consequências, tanto no início ali em Gênesis, como com Jesus Cristo providenciando para toda a humanidade a seguinte expressão: pecado existe, tome cuidado com ele. E aí vimos como Deus está fazendo para simplesmente modificar a vida do homem. Como Deus está fazendo para trazer o homem de volta para si e que o trabalho realmente não é simples. O trabalho é muito complicado, é muito pesado, porque Deus em santidade, Deus sendo justo, Deus sendo absolutamente justo, ele não pode simplesmente conviver com o homem pecador. E aí, óbvio que em Adão toda a humanidade herda esta natureza pecaminosa, esta índole de realmente fazer todo o mal. Mas aí Deus, quando chega o momento de consertar absolutamente todas as coisas, Deus manda seu Filho, e quando ele manda seu Filho, a história humana é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, porque em Cristo começa uma nova raça, em Cristo começa um novo povo, em Cristo começa uma nova escrita para a história humana. Agora, é óbvio que com a doutrina dos dois homens, a gente já vê o início da graça de Deus, já vê o início da bênção imerecida de Deus para a humanidade. Mas a doutrina da graça, ela impõe
um conhecimento muito mais profundo que o conhecimento da doutrina dos dois homens. Ela impõe o conhecimento da doutrina da imputação, ela impõe o conhecimento da doutrina da propiciação, que por sua vez, obviamente, geram em nós a querida expiação. Então veja que nós vamos partir agora para a imputação, para a expiação, para a propiciação, e aí, por consequência, podemos desfrutar de todas as bênçãos de Deus, como reconciliação, como santificação, como salvação, como glorificação. Veja que então o amor de Deus é absolutamente ilimitado e com o fato de Deus ter estabelecido Cristo como aquele que geraria, como cabeça de uma nova raça, isso trouxe para a humanidade a possibilidade da salvação. E daí a graça de Deus, porque isso tudo é absolutamente imerecido. Então, entendendo a doutrina que estudamos no domingo passado, que é a doutrina dos dois homens, ou a doutrina da representação, vamos agora para a importante doutrina, a doutrina da imputação. A doutrina da imputação. E eu creio que os irmãos já leram bastante toda a lição, devem ter lido uma, duas. Irmãos, leiam o máximo possível, sorvam o máximo possível para que possamos ensinar para os nossos alunos o que é necessário no próximo domingo. E domingo que vem eu preciso de cada um dos irmãos como instrumentos na mão de Deus para que o aluno entenda o que é a imputação. E para que o aluno compreenda que a imputação ocorre também como consequência da graça de Deus. E que a imputação é fundamental, absoluta e extraordinariamente essencial para a vida cristã. Então, o que o seu aluno tem que, no próximo domingo, compreender? Ele tem que compreender, em primeiro lugar, o que significa o termo imputação. Aí, obviamente, ele vai compreender, após compreender o que significa o termo imputar ou imputação, eu preciso que você vá ao Velho Testamento e explique como a imputação é algo espiritualmente importantíssimo. Depois você me venha para o Novo Testamento, mostrando que em Cristo a imputação alcança o seu auge e, obviamente, demonstrando as duas imputações. Ao terminar a lição, eu necessito que o seu aluno compreenda o que é imputação, como ela era feita no Velho Testamento, como passou a ser realidade no Novo Testamento e o que ela significa hoje para nós. Eu preciso disso. Amém? E eu creio que Deus te abençoará. Então, em primeiro lugar, o que é imputação? O que é imputação? Eu coloquei na página 28 de forma muito simples, direta e tranquila. Imputar significa atribuir a alguém alguma coisa. Significa creditar, significa pôr na conta de alguém alguma coisa. E no caso aqui do Velho Testamento, a maioria das vezes em que aparecia a palavra imputação significa colocar na conta de alguém alguma dívida. Então, imputar é atribuir a alguém alguma coisa ou atribuir a alguém alguma atitude. Então, veja como é extremamente simples a expressão imputação. Para que você dê um exemplo atual, moderno, sobre o que é imputação, eu vou lhe dar um exemplo absolutamente pessoal.
eu tenho filhos. E o meu filho mais velho, ele está com 18 anos, ele está na faculdade, ele está estudando ciências jurídicas e sociais, como eu estudei, e a ciência específica que ele se dedica é o direito. E a faculdade onde ele está estudando, eu leciono direito processual civil. E é interessante que, em decorrência da convivência que tenho lá dentro, eu tenho uma conta na cantina, né? Então, eu sei que não é muito bom fazer isso, né? Eu sei que não é muito bom fazer isso, mas fica mais fácil, porque você vai comendo, a dona da cantina vai anotando e no final do mês eu faço questão de ir e de pagar, né? Graças a Deus, todo mês sempre tenho pago. E agora a conta aumentou, né? A conta aumentou. Por quê? Porque eu tenho meu filho e é lógico que eu não vou dar dinheiro para o meu filho comprar lanche. Meu filho já foi apresentado à dona da cantina, às moças que servem toda a comida, e meu filho tem sim o direito, já disse, já possibilitei esse acesso, meu filho tem a possibilidade de ir à cantina e ali simplesmente lanchar, e lanchando ele não paga, é colocado na minha conta. Quer dizer, ele lancha, ele enche a pequenina barriguinha que tem e eu é que pago tudo, ou seja, é imputado a mim aquela dívida. Ele não será cobrado, eu serei cobrado e eu é que terei que pagar, né? Também tenho meu sobrinho que estuda, o filho da minha irmã mais velha, ele já está bem mais adiantado, é inclusive meu aluno esse semestre, o Geuel, e Geuel também tem acesso franqueado à conta do titio, né? A conta do titio. A minha sorte é que eles não comem muito, graças a Deus. Então, a conta não beira o absurdo, mas eles têm sim. Então, imputar é isso. Imputar é alguém deveria pagar pelo ato que cometeu. Então, meu filho deveria pagar pelo lanche que comeu, mas de forma absolutamente acordativa, ou seja, há um acordo prévio, ele come, quem paga sou eu. É imputado a mim o pagamento, é creditado em minha conta. Eu é que tenho que responder por isso no tocante a meu filho e no tocante a meu sobrinho, né? Então, mas graças a Deus eles não comem absurdo, não, né? Dá para pagar todo mês com alegria e os meninos, tadinho, não passam fome, né? Então, imputar é isso. Quando a gente olha então espiritualmente para a doutrina da imputação, você vê perfeitamente que após o pecado, quem deveria morrer? Quem deveria morrer era o pecador. O pecador deveria responder pela sua dívida. Não é? A alma que pecar, esta certamente morrerá. Mas, ao contrário de sangue jorrar de Adão no jardim do Éden, porque tudo que o diabo esperava no jardim do Éden é que no exato momento em que Deus viesse cobrar de Adão suas posições, o diabo estava torcendo para ver sangue jorrar, não é? O diabo estava torcendo para que Adão fosse punido naquele exato momento. Deus disse, certamente morrerás, mas Deus não tinha dito quando ia cumprir sua sentença de morte. Então Deus não precisava matar Adão naquele momento. Matar Adão naquele momento. Mas veja que ocorre ali no Jardim do Éden algo muito interessante. Ocorre um fato inusitado. O homem estava nu e Deus de repente traz ao homem simplesmente vestimenta. Aí você me pergunta, mas vestimenta de quê? De animais?
Então, peraí, um animal morreu? Sim, um animal morreu para que o homem pudesse se vestir e não ficar nu. Então, se você parar e pensar e raciocinar, veja que naquele exato momento, Deus estava possibilitando a bênção da imputação à humanidade. O que é a bênção da imputação à humanidade? A bênção da imputação era um outro ser pode pagar a conta por você, a questão da morte, e você vai vivendo até que chegue o momento de a completa sentença no tocante ao corpo físico, morte física, seja sobre você realmente executada, sobre você executada. Então, Deus ensina ao homem que é possível o sacrifício de animais, ao invés do homem morrer, é possível o sacrifício de animais, e esse sacrifício de animais seria recebido como meio pelo qual o pecado do homem seria simplesmente realizado. E esse é o motivo pelo qual em Gênesis capítulo 4, versículo 4, você encontra Abel sacrificando. Abel sacrificando. Esse é o motivo pelo qual você encontra em Gênesis 8 e 20, como coloquei na página 30, Noé sacrificando. Né? Esse é o motivo pelo qual você encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 7, Abraão sacrificando. Esse é o motivo pelo qual você encontra em Gênesis 26 e 25, Isaac sacrificando. E em Gênesis 31 e 54, Jacó sacrificando. Não entre em desespero por copiar esses textos. Todos eles estão na página 30. E como Weber, graças a Deus, fez questão de colocar em colocar em vermelho todos os textos bíblicos, fica fácil encontrar na página 30 todos esses textos. Então veja que, de alguma forma, o homem passou a desfrutar desta misericórdia de Deus. Ou seja, na medida que o homem pecava, ele tinha a clara lição na mente de que ele simplesmente tinha que falecer. Mas Deus, por seu amor, permite que animais sejam sacrificados no lugar do homem, para que o homem tivesse seus pecados perdoados e pudesse viver e pudesse, continuando então em submissão à misericórdia de Deus, tendo acesso à convivência com Deus e, obviamente, no momento em que chegasse a hora certa de realmente a sentença ser cumprida, ou seja, a morte, o homem já estaria tão perto de Deus, tão junto a Deus, tão obediente a Ele, que a morte seria uma sentença para o bem, o levando então à vida eterna em Deus, veja que isso é uma realidade tão grande que você acha que Enoque, aquele que foi trasladado, ele não aprendeu estas importantes lições? Irmãos, toda vez que você tiver um texto no Velho Testamento e fulano de tal invocou o nome do Senhor, você tem um momento espiritual de profunda contrição, um momento em que
pecados eram confessados, o momento em que um animal era morto, o momento em que se acreditava na bênção de Deus, na misericórdia de Deus e, obviamente, se tentaria viver com Deus. E olha, a gente que vivia sacrificando, vivia em humildade, cumprindo a vontade de Deus, se aproximava tanto de Deus, tanto, que Enoque chegou ao ponto de andar com Deus, e Deus para si o tomou. Então eu preciso que, em primeiro lugar, você explique que virou uma prática normal no meio humano, se levantar altares, se sacrificar animais, porque Deus tinha ensinado ao homem ali no Jardim do Éden. Esse conhecimento vem através de Adão, chega a seus filhos, chega a seus netos, bisnetos, trisnetos, né? E teve gente que levou isso tão a sério, que Deus o conduziu para si, né? Enoque. Teve gente que levou isso tão a sério, que era o único justo na terra e não foi, literalmente não foi engolido pelo dilúvio, como Noé. E aí você vê que aqui começa a teoria da imputação. Ou seja, o pecado sendo imputado a um outro ser, e por intermédio do sacrifício se crendo na misericórdia de Deus que possibilitava o sacrifício de um outro ser em seu lugar, ó pecador. Em seu lugar, pecador. E aí, obviamente, a imputação, ela ganha com certeza importância, credibilidade, e ela ganha com certeza um crescimento exponencial muito grande quando Deus liberta seu povo, quando Deus escolhe a tribo de Levi para trabalhar com as questões espirituais concernentes ao povo de Deus. E uma das funções da tribo de Levi era apresentar os sacrifícios. Então veja que no livro de Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, você tem vários sacrifícios por várias pessoas, realizado de vários meios, e esta questão do sacrifício era o continuar da misericórdia de Deus. Porque quem tinha que morrer era o homem pecador. Mas Deus, por seu amor, ele obviamente permite a morte de animais em substituição do homem pecador e, obviamente, para que o homem pecador continuasse vivendo na presença de Deus, pudesse dele se aproximar e, em se aproximando dele, pudesse ser por ele por Deus, santificado de todos os seus pecados. E aí o que acontece? Acontece algo extraordinário. Quando você vê, eu tirei aqui como exemplo na página 29, quando você vê Deus estabelecendo a ordem de holocaustos, a ordem de altares, como se deveria sacrificar, porque até esse momento Deus recebia o sacrifício feito pelo homem de forma em que o homem demonstrasse a Deus os seus pecados, suas incongruências, suas maldades, e acreditasse que Deus estaria perdoando ele por intermédio daquele sacrifício, como tinha sido aprendido no Éden, como tinha sido entendido no Éden. E veja que todos os grandes patriarcas passam exatamente por isso e creem nisso, né?
Agora, em Levítico, Deus estabelece ordem. Deus diz quem faz o sacrifício, de que forma o sacrifício era feito, como era feito, mas aqui em Levítico fica muito clara a ideia da imputação. Imputação. Porque até Levítico a gente crê que a imputação existia, mas não de forma tão direta e tão clara como está em Levítico. Em Levítico você vê de forma muito direta e clara a presença da imputação. Por quê? Porque imputar é acreditar na conta de alguém alguma coisa. E aqui nós estamos acreditando dívida chamada pecado. Esse era um motivo pelo qual até coloquei aqui, por exemplo, quando o sacerdote ia fazer o sacrifício por ele mesmo, pelo próprio sacerdote, né? Então veja que eu coloquei aí do lado, olha, o sacrifício, ele trazia o novilho à tenda e ele colocava a mão sobre o novilho. Tá vendo aí na página, no quadro? Ele colocava a mão sobre a cabeça do novilho. E qual era a consequência? Bem, a consequência era que os pecados do povo inteiro eram expiados, ou seja, a consequência era que os pecados do povo inteiro eram perdoados, absolutamente perdoados. Por que eram perdoados? Porque esse ato de colocar a mão na cabeça do novilho significava exatamente o seguinte: nós estamos transferindo para este animal toda a punição. Nós estamos transferindo para esse animal todo o pecado do povo. E transferindo todo o pecado do povo, à medida em que o animal era imolado era morto. Então, é óbvio, meu querido e amado irmão, que o pecado do povo era perdoado. O pecado do povo era perdoado, né? Muito interessante isso, né? E aí eu coloco aqui o exemplo de todo o povo, como fazia. Um outro exemplo do príncipe. Veja que em todos os momentos quando o pecador ia sacrificar, a mão sobre a cabeça do novilho era colocada e, obviamente, a mão sobre a cabeça do animal, seja novilho, seja bode, etc., era colocada. Ali imediatamente se acreditava, como Deus tinha instruído, que o pecado era transferido. E aquele animal era morto imediatamente, né? Ele era morto para expiação dos pecados. Então veja, meu querido e amado irmão, eu coloco aqui de forma muito clara na página 30, que aqui o fato de colocar as mãos significava o quê? Significava algo extremamente simples. Vamos lá, olha que fantástico, página 30. E bem no final, né, eu copiei do Livro Extraordinário, comentário bíblico expositivo de Wisber, né? Warren Wisber, e significava o quê? Vamos lá, ponto número 1, página 30. Em primeiro lugar, a identificação do ofertante com sacrifício, ou seja, esse sacrifício me representa, esse sacrifício diz quem eu sou, né? Em segundo lugar, a transferência de algo para o sacrifício, ou seja, a imputação. Era transferido, no mundo espiritual era visto assim, era transferido para aquele animal os pecados. No caso do holocausto, o ofertante estava dizendo, assim como esse animal é entregue inteiramente a Deus no altar, também me entrego inteiramente ao Senhor. Nos sacrifícios que envolviam o derramamento de sangue, a imposição das mãos simbolicamente transferia o pecado e a culpa para o animal que morria no lugar do pecador. Agora, me responda, o que é isso? Isso é a bênção da imputação. Era a bênção da imputação, ou seja, Deus permitia
a imputação. Deus permitia que o homem não morresse naquele momento em razão dos seus pecados, e que os seus pecados seriam imputados, creditados, colocados sobre aquele animal, e aquele animal ele morreria no lugar de quem deveria morrer, o ofertante. E isso é o que, irmãos? Isso é graça. Isso é misericórdia imerecida. Agora é lógico que todos esses sacrifícios, essa questão do pobre judeu piedoso e levar o seu animal e ofertar e pedir que Deus tivesse misericórdia, né? Isso tudo apontava para Cristo. Por que apontava para Cristo? Porque em Cristo Deus faria a imputação eterna, única e absoluta. Como assim? Vamos juntos. Quando Cristo aparece, João Batista faz questão de dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo é visto desde o início de sua história como aquele que sobre ele seriam imputados todos os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade. Tal como no Velho Testamento se levava o cordeirinho e se colocava a mão sobre o cordeirinho e se dizia: ó Deus, me perdoe, e era necessária a morte, o sangue de alguém. Então é óbvio, Deus é extremamente justo. A alma que pecar, essa morrerá, mas Deus é extremamente amoroso. Deus possibilitava a morte do animal em lugar da pessoa que deveria morrer, e com isso Deus possibilitava a vida humana continuar em absoluto. E isso era produto de misericórdia absoluta dele. E isso apontava para Cristo, porque Deus não ia se satisfazer o resto da existência eterna com sangue de bodes, com sangue de cordeiros, com sangue de animais. E aí, ao enviar Cristo, uma das funções que Cristo ia desempenhar é obviamente a função de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí chegamos então ao grande momento da imputação. Imputação. Cristo tinha tanta ciência disso, tanta compreensão disso, absoluta tanta compreensão disso, que Cristo em João, capítulo 10, ele mesmo diz: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas. Ele sabia que vinha para morrer e derramar seu sangue pela humanidade, realizando a grande imputação. É interessante que em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, quando Cristo morre na cruz, nele é imputada todas as mazelas e maldades humanas. Assim como o cordeirinho, sem mácula, sem mancha, novinho, o melhor cordeirinho, era trazido pelo judeu piedoso para ser imolado. E no cordeirinho era imputado todos os erros daquele pecador. Quando Deus mandou para nós o seu cordeiro,
o que havia de melhor, o que havia de mais sagrado, o que havia de mais precioso para derramar o seu sangue, Deus estava colocando em Cristo todos os pecados da humanidade, para não precisar depois punir o pecador com o que o pecador merecia, que era a cruz. Quem merecia ser imolado e sofrer todas as mazelas em razão do pecado, éramos cada um de nós. Mas Deus, em seu amor, assim como providenciava o cordeirinho no Velho Testamento, providenciou seu filho, o grande cordeiro, para que nele recaísse todo o pecado humano, para que nele recaísse toda a ira de Deus, todo o ódio de Deus, e para que em nenhum de nós recaia tamanha ira, nós que acreditarmos no sangue e no sacrifício do Cordeiro de Deus. Eu às vezes paro e penso, irmãos, é muito amor. É muito amor. Eu pessoalmente eu tenho comigo uma convicção de que Deus sempre nos viu como filhos, porque é muito amor. Tá, nós que cremos em Cristo, João 1:12 diz que somos feitos filhos de Deus. Mas Deus já tinha determinado isso na eternidade. Cristo, na eternidade, antes de criar todas as coisas, já sabia que ia morrer por todos nós. E Cristo morreu por nós, não pelos anjos. Não pelos anjos. Olha que interessante. Então o amor de Deus por nós é muito alto, irmãos. É muito alto. Eu pessoalmente creio, você não precisa falar isso para a sua turma, eu pessoalmente creio que desde o Jardim do Éden, quando Deus nos formou e soprou em nós, Ele já nos amava como filhos. Ele já nos amava como filhos. Mas isso é uma doutrina minha, porque é muito amor, né? É muito amor. Agora, olha que interessante. Na página 31, eu fiz questão de colocar assim, nesse ponto que está destacado. Veja comigo. Chegamos agora ao momento histórico da grande imputação. Cristo, Cordeiro de Deus, foi levado à cruz. Sobre ele foram imputados todos os pecados de todos os tempos. Assim, ele carregou todos os nossos pecados em seu corpo. 1 Pedro 2,24 diz isso, que no madeiro ele carregou todos os nossos pecados, porque Deus imputou a ele todos os pecados da humanidade. E aí, olha que interessante, nós pecadores merecíamos a morte e o inferno. Nosso lugar por direito era a cruz. Mas Deus, por seu insondável amor, providencia seu Filho. Sobre ele imputa todos os nossos pecados, descarrega toda a sua santa ira. Logo o homem está livre de toda a culpa e maldição do pecado, bastando crer na cruz e no crucificado. E daí porque escolhemos Isaías capítulo 53. Veja que 700 a 800 anos antes, a gente não tem como precisar historicamente a data exata, né? Mas 700 a 800 anos antes, você já tem Isaías olhando para a cruz e falando sobre a imputação. Veja, olha que interessante, quando você tem Isaías 53:4, página 27, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossas dores. Isaías capítulo 53, versículo 5, ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Ele foi castigado e esse castigo nos trouxe a paz. E olha que a gente andava como ovelha desgarrada, desviada pelo seu caminho,
e Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Todas as nossas iniquidades. Olha o versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido e calado levou tudo. Calado levou tudo. Pela vontade de Deus, ele foi esmagado, fazendo enfermar. Versículo 10. Agora, versículo 11. Ele verá o trabalho da sua alma e ele ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo justo justificará muito, e as iniquidades dele levará sobre si. Ele levará sobre si as iniquidades. Então veja que isso ocorre em decorrência do amor extremo de Deus, da graça inequívoca de Deus. Agora, eu preciso que você fale isso para o seu aluno. Mas eu preciso muito mais, eu preciso que você não somente expresse isso, a bênção da imputação, pelo lado do Cristo que levou sobre si todas as nossas iniquidades, possibilitando o perdão dos pecados e possibilitando a salvação. Eu preciso que eles entendam isso, mas eu preciso que eles entendam muito mais. Deus foi além. Deus foi além. Olha o que diz o texto, irmãos, de 2 Coríntios 5:21, que lemos na página 31. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como assim? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a segunda bênção da imputação. E aí podemos falar em uma dupla imputação. Na cruz, Deus coloca em Cristo todos os pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crer, que crer em Cristo e crer no desejo de Deus de colocar em Cristo todos os pecados da humanidade, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, peraí. Então, a justiça de Cristo é imputada a nós. É muita bênção. A justiça de Cristo é imputada a nós. Deus, então, nos vê justo porque acreditamos no sacrifício de Cristo. Deus olha para nós e nos enxerga como justos porque acreditamos no sacrifício de Cristo. Então veja que a imputação é dupla. A imputação é Deus colocar em Cristo todos os nossos pecados e Deus colocar os méritos de Cristo, a justiça de Cristo sobre nós. Daí a imputação ser justa. E é importante isso por quê? Porque se Deus simplesmente tivesse colocado em Cristo nossos pecados, nós teríamos tão somente o direito ao perdão dos pecados, o direito à justificação e o direito de não sermos mandados para o inferno. Mas como Deus coloca em Cristo os nossos pecados e temos essas bênçãos, Deus resolve fazer algo que não merecíamos mesmo. Deus resolve colocar em nós a justiça de Cristo. E quando Deus resolve colocar em nós a justiça de Cristo, Ele nos vê justo. E aí nos dá a chance de ter a vida eterna. Meu Deus, pastor, eu nunca pensei nisso. Eu nunca tinha meditado nisso. Eu sempre pensei que a bênção da imputação
era só colocar em Cristo os nossos pecados para sermos perdoados. Não. A bênção da imputação vai muito mais. Deus pega os méritos de Cristo e lança sobre nós. Deus pega os méritos de Cristo e lança sobre nós, possibilitando de nos ver, não como criaturas perdoadas, mas agora como seus filhos. A filiação é decorrente disso, possibilitando nos dar então a vida o quê? Eterna. E possibilitando nos dar herança eterna junto ao lado de Cristo. Deus, além de colocar sobre Cristo nossos pecados, Deus coloca a justiça de Cristo sobre nós. E a única coisa que nós fizemos foi ouvir e acreditar no sacrifício de Cristo. Pastor, eu acho que eu consigo explicar a primeira parte da imputação. Mas a segunda parte da imputação eu não sei se eu consigo explicar. Em razão disso, o que eu fiz? Eu peguei e na página 32 e 33 eu coloquei por escrito de forma didática, não tem como errar, por escrito eu coloquei de forma didática esta verdade. Então, quando você pega na página 32, que vem assim, que vem aqui embaixo na página 32. Amados, bem embaixo, página 32. Amados, há ainda um ponto relevante sobre a imputação. Achou? Amados, ainda um ponto relevante sobre a imputação. Se Deus tivesse apenas imputado a Cristo o nosso pecado, já era favor imerecido. Mas ele foi além. Ele imputou a nós a justiça do seu Filho. Imputou a nós a justiça do seu Filho. E aí eu descrevo até o final da página 33 o que significa colocar sobre nós a justiça de Jesus Cristo. E aí eu te peço um favor incomensurável. Lê com seu aluno, com calma, conversando, meditando, a página 32 e a página 33. Não vai ter erro. Ele vai compreender na totalidade. E ele vai sair feliz da vida, porque a doutrina da imputação, ela é exatamente isso. Ela é Deus colocando na conta de Cristo todos os nossos erros. E quando acreditamos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador, Deus coloca em nossa conta toda a justiça de Cristo. Toda a justiça de Cristo. E aí Deus olha para nós e nos abençoa. E nos abençoa. Voltando ao exemplo que eu usei no início, veja que interessante. É colocada na minha conta, lá na faculdade, toda a comida que meu filho e meu sobrinho consomem durante todo o mês. Aí eu venho e pago a conta. Na medida em que eu venho e pago a conta, é creditado a eles a chance de no próximo mês vir e continuar comendo, entre aspas, de graça. Tá? Então vir e continuar comendo, entre aspas, de graça. Assim ocorreu com Cristo e nós. Nós pecadores, não merecíamos a graça de Deus. Deus, no seu amor, durante o Velho Testamento, permite que animais morram em nosso lugar. E isso já colocando em perspectiva a morte que viria no futuro do Messias, abençoando a todos nós.
E aí, no momento correto, Deus envia Cristo. E enviando Cristo, Cristo então morre. Cristo então morre em nosso lugar. Porque Deus coloca sobre Cristo todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. E aí a gente que vem e acredita em Cristo, porque na hora H, Cristo não fugiu da raia. Na hora H, Cristo não saiu da reta. Na hora H, ele enfrentou a cruz, mesmo dizendo, Pai, se é possível, passa de mim o cálice. Mas aí ele retoma a consciência e diz, mas seja feita a tua vontade. Na hora H, Cristo não foge, Cristo toma a cruz e Cristo vai lá e paga toda a nossa dívida. E aí a justiça de Cristo é imputada a nós. Deus olha para nós e diz, quem crê no meu Filho tem a vida eterna. Quem crê no meu Filho, eu possibilito ser chamado de justo. Quem crê no meu Filho, eu possibilito ser chamado de santo. Quem crê no meu Filho, eu darei a vida eterna. Eu darei de comer da árvore da vida. Eu darei a possibilidade de novas vestes, novo nome, novo corpo, de viver eternamente comigo. Eu imputo toda a justiça do meu Filho naquele que cumprir fielmente a minha palavra e tão somente acreditar em Cristo. Acreditar no que meu Filho fez. Gente, é por isso que quando Cristo veio ao mundo, ele morre só 33 anos depois de aqui estar. Porque se fosse só para morrer, ele nasceria. Deus o levaria à cruz e o mataria desde pequeno. O mataria desde pequeno, imputando nele todo o nosso pecado. Mas para Cristo nos livrar da dívida da lei, da dívida do pecado, era necessário ele ser perfeito em tudo. E ele cumprir toda a lei. E ele consegue cumprir toda a lei com perfeição aos 33 anos. E aí sim, chegou o momento da morte, chegou o momento da cruz, e aí, obviamente, ele faz a dupla imputação. Ele leva sobre si os nossos pecados, apresenta todos os méritos dele perante Deus, e Deus atribui a nós a justiça dele. A justiça de Cristo é atribuída a nós. E isso, sem obras, sem manifestação de obras, não por mérito próprio, mas por pura graça e misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Olha, meu amado irmão, se você precisar de meia hora para a lição, parabéns. Se precisar de 1 hora, parabéns. De 1 hora e meia, parabéns. De 2 horas, parabéns. Mas ensine isso com calma. Leia a página 32, leia a página 33. Teu aluno tem que saber destas grandes verdades da dupla imputação, a imputação de em Cristo nossos pecados e depois Deus pegando toda a justiça de Cristo e jogando sobre nós e trazendo para nós a vida e a vida eterna. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Que Deus te abençoe e veja que isso é tão verdadeiro, que em Isaías 53:11 diz que Cristo veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justifica a muitos. Daí a justificação pela fé, né? Justifica muitos e a iniquidade deles levará sobre si. Então veja, desde Isaías 700, 800 anos antes, já se dizia que Cristo ia levar sobre si os nossos pecados, mas que ia nos dar o direito de receber a justiça dele.
receber a justiça dele, receber o crédito que ele tem perante Deus. E aí a gente tem acesso à vida eterna, à graça eterna e às bênçãos inefáveis do céu. Então, boa aula. E isso ocorreu em razão de quê? Isso ocorreu em razão da graça de Deus. E é como eu te digo, cada lição dessa, terminar chorando, não há erro nenhum, porque é muito amor. É muito amor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te engrandeça. Deus esteja contigo. Deus te ajude numa lição tão preciosa como essa. O crente que terminar essa revista, irmãos, essa revista, e a próxima que estamos fazendo, Sola Fide, irmãos, ele terá suas bases cristãs restabelecidas de tal forma que ele não será levado por qualquer vento de doutrina. Amém? Só graça de Deus. Só a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém.